Olá pessoal, meu nome é Raíssa e neste vídeo nós vamos resolver uma questão de química do Enem. O assunto de hoje é a radioatividade e o Enem pode abordar esse tema de radioatividade de várias formas. Por exemplo, fusão nuclear, fissão nuclear, meia-vida, que é bem recorrente no Enem, mas no caso de hoje, da nossa questão de hoje, o assunto é de uma equação nuclear. Essa questão é do Enem de 2018.2 e ela diz o seguinte: o elemento radioativo tório, símbolo TH, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é: aí nós temos a imagem, né, com a equação nuclear. Seguindo, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é: vamos às alternativas. Alternativa A, alfa, B, beta, C, próton, D, nêutron e E, pósitron. Vamos entender melhor sobre essa equação que a questão forneceu para a gente. Bem, na equação nós temos o elemento tório, que tem o número de massa 230 e o número atômico 90, e ele dá origem ao elemento rádio, que tem número de massa 226 e número atômico 88. Temos também uma partícula, que nós vamos chamar de X, já que é ela que nós precisamos descobrir, e tem também a energia, que não é necessário colocar na equação. Mas por quê? Isso porque a energia não tem massa nem carga, ou seja, não vai alterar em nada na nossa análise, então não tem necessidade de colocar ela. Uma coisa fundamental para a nossa resolução é relembrar que as somas das massas e das cargas antes da seta e depois da seta devem ser iguais, devem ser as mesmas. Isso quer dizer que, se antes da seta nós temos apenas o tório e ele tem número de massa 230, depois da seta onde nós temos o rádio e a partícula que nós queremos descobrir, isso também tem que ser 230. E a mesma coisa para o número atômico, nós temos 90 no tório, do outro lado da seta nós temos que ter 90 também. O tório tem 230 de número de massa e o rádio 226. Isso dá uma diferença de 4 unidades. E essas 4 unidades são justamente o número de massa do elemento X, a partícula X que a gente quer descobrir. Em relação ao número atômico, o tório tem 90 e o rádio 88. Fazendo também essa diferença, essa continha, nós temos que 2 unidades de diferença, e essas 2 unidades vão para o número atômico da partícula X também. Tendo esses valores na partícula X, nós podemos lembrar de uma partícula muito conhecida e muito importante, que apresenta esses valores também. E ela é a partícula alfa. A partícula alfa possui número atômico 2 e número de massa 4. Número de massa 4 porque nós temos 2 nêutrons e 2 prótons, como mostra a imagem aí para vocês. E uma coisa interessante é que essa partícula alfa também pode ser chamada de núcleo de hélio. Isso porque, como mostra a imagem aí também para vocês, o núcleo do hélio é formado por 2 prótons e 2 nêutrons também, assim como a partícula alfa. Mas atenção para não confundir o núcleo de hélio ou a partícula alfa com o átomo do hélio, o elemento em si do hélio. Porque o átomo do hélio possui elétrons, está vendo aí na imagem? Ele possui elétrons. O núcleo do hélio não possui elétrons, e o núcleo do hélio é justamente igual à partícula alfa. Agora, o átomo não, tem a diferença dos elétrons aí. Então, a resposta correta é a alternativa A. Nós já resolvemos a questão, mas além disso, vamos também revisar um pouquinho das outras alternativas que a questão nos deu. Por exemplo, a alternativa B é a partícula beta. E essa partícula é como se fosse um elétron, ou seja, tem uma massa praticamente zero e uma carga de menos 1. E a representação dela também é igual à do elétron, com o Ezinho, a massa zero e a carga menos 1. Na alternativa C, nós temos o próton, e o próton tem massa 1 e carga 1. Na alternativa D, o nêutron. O nêutron tem massa 1 e carga 0, por isso é neutro,
E por último, o pósitron. O pósitron, de maneira prática e simples, é como se fosse um elétron também, só que com carga positiva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima.